É um prazer estar participando deste evento e eu vou falar sobre o assédio sexual no trabalho e a violência doméstica. Esse tema é de extrema importância por causar uma dor extrema, um sofrimento muito grande para as pessoas que se submetem a uma situação dessa ou são submetidas a uma situação dessa. Mas o importante é encontrar onde está a raiz desse problema. Por que que isso acontece especificamente com uma pessoa e muitas vezes não acontece com a outra? Para isso foram feitos alguns estudos e todos mostram um padrão de funcionamento da vítima da violência doméstica e do assédio sexual. Essa violência doméstica e esse assédio sexual, eles podem causar importantes bloqueios nessa pessoa, bloqueios afetivos, bloqueios profissionais, bloqueios pessoais, de autoestima e de várias outras coisas. Eu vou falar para vocês hoje da origem do problema, da relação do adulto com a criança de cada um diante do fato e da interação do profissional terapeuta nestes casos. Como eu disse, a origem do problema é o que deve ser pesquisado, porque o fato em si acontece porque alguma coisa aconteceu antes, na fase da infância, na fase de molde. Então a origem do problema está lá na raiz, está na família, começa na gestação, passa pelo período da infância, a adolescência e até essa fase adulta. Que tipo de referencial de vida essa pessoa teve dos pais? Quais eram os jogos de poder que aconteciam dentro dessa família? Como que essa pessoa aprendeu a ser mulher, a se relacionar? Ela via isso na família de origem e ficou susceptível a achar que isso é normal porque segue as normas da família? Tudo isso vai influenciar a susceptibilidade desse ser, desse indivíduo, a no futuro estar sujeito ou não a um assédio sexual no trabalho ou mesmo a uma violência doméstica. Por isso a importância da gente dar para os filhos da gente bons modelos, bons referenciais, bons modelos de relacionamento entre o casal, bons modelos de respeito em relação à hierarquia, de cuidados que a gente precisa ter com a nossa entrega no dia a dia, inclusive dentro da família. Ou seja, a origem de tudo acontece na fase de molde, que começa na gestação e a fase de molde termina nos 5 a 7 anos de idade. Porém, até os 18 anos de idade, a gente vai convivendo com toda essa situação que aconteceu nessa fase de molde. E com 18 anos de idade, a gente está pronto, carregando inconscientemente todos esses traumas, o que pode possibilitar a presença, o acontecimento de um assédio sexual no trabalho ou mesmo de uma violência doméstica. Na sequência, nós vamos falar da relação adulto e criança. A criança da gente, ela é passiva, ela não sabe reagir diante de uma situação. Ela ou é submissa à situação ou ela se rebela, ela é rebelde em relação ao que está acontecendo com ela. A criança, muitas vezes, ela precisa de cuidados básicos, de atenção, de carinho. E muitas vezes, tanto no trabalho quanto na vida doméstica, no relacionamento de casal, ela acaba buscando isso no outro de uma forma infantil, abrindo espaço para ser abusada ou muitas vezes para ser assediada ou até sofrer uma violência, porque a criança não consegue reagir. E como criança, ela vive no mundo da ilusão. E no mundo da ilusão, ela acaba inconscientemente repetindo os traumas da infância, se tornando susceptível a uma situação dessa. E a consequência disso é exatamente um enorme sentimento de culpa que ela sente em relação ao que aconteceu, como se a responsabilidade do que aquilo que está acontecendo fosse dela. O que eu fiz para que isso acontecesse? Agora, ela não tem a consciência de que tudo isso tem a ver com a raiz do passado. Na dimensão adulta, a pessoa já é ativa, ela toma cuidado, ela presta atenção, ela não se submete, ela é potente, ela não fica impotente.
ela não fica nem submissa ao outro e nem rebelde. Ela consegue pôr limite. Ela faz isso, eu recebo de você, mas ela põe limite no que o outro está dando. Ela não se deixa ser abusada. E se na dimensão da criança ela está voltada para o passado, para os pais, na dimensão adulta a gente está voltada para o futuro, a gente está vivendo o presente e voltado para o futuro. E na dimensão adulta eu sou potente, eu sou responsável, eu fico atenta, eu tenho consciência do meu poder de colocar limite no outro. Como adulto, eu sei o meu poder de modificar aquilo que está acontecendo. E muitas vezes de prevenir, de tomar cuidado para não cair nas armadilhas que trazem o trauma infantil. Por isso a importância de você estar adulto para viver coisas de adulto, como trabalho e como relacionamento. Na dimensão adulta, eu sou capaz de identificar o problema, de ver o risco que eu estou correndo e de evitar entrar. E no caso de acontecer, eu sou capaz de suportar a dor, de encarar a dor e fazer algo mais saudável com aquilo que aconteceu, prevenindo próximas situações, prevenindo que os filhos ou que as pessoas que estão ao meu redor também sofram essa mesma violência. Vamos agora para a dimensão da atuação do terapeuta diante de uma situação dessa. O terapeuta deve agir em 3 instâncias, no âmbito intrapessoal, que é a pessoa se conscientizar do que está acontecendo, a pessoa analisar o que aconteceu no seu passado e na sua infância, e ela tomando consciência disso, ela evitar entrar no inconsciente do trauma e repetir este trauma. Dessa forma, trabalhando no intrapessoal, ela ganha resiliência para fazer algo melhor com aquilo que aconteceu, evitando que aquilo se repita em novos relacionamentos. Já no âmbito interpessoal, o terapeuta pode fazer um vínculo, construir um vínculo maior com essa pessoa, para ganhar confiança e saber o que de fato está acontecendo. Ele vai trabalhar com esse cliente no sentido de ensiná-lo a se afastar e a se aproximar de uma forma segura dessas situações que podem levar aí a uma violência ou mesmo a um assédio. O terapeuta na relação interpessoal vai ajudar essa pessoa a construir novos referenciais mais saudáveis, diferentes daqueles que ele trouxe da família de origem. E dessa forma, trabalhar a igualdade e as diferenças entre as pessoas. Porque muitas vezes no padrão infantil a pessoa acaba acreditando que todo mundo tem a mesma índole que ela, que todo mundo tem a mesma boa intenção que ela. O terapeuta vai ajudar essa pessoa a entender que existem os iguais e os diferentes e a filtrar para não ficar susceptível a situações como essa. E finalmente, a nível sistêmico, o que pode ser trabalhado com esse cliente? Primeiro, as leis sistêmicas, que são diferentes das leis da família. As leis da família seguem aquele modelo que é normal para a família, mas as leis do sistema seguem o que é normal e natural para a vida. A lei da hierarquia, a lei do pertencimento, a lei do equilíbrio e a lei do tempo e do espaço. Sistemicamente, o adulto precisa aprender a viver no triângulo da realização e não no triângulo dramático, se tornando vítima ou acusador ou salvador, indo para a potência, sabedoria e criatividade do triângulo da realização. No sistêmico, a pessoa precisa ter modelos mais saudáveis de relacionamento e aprender que as funções precisam estar em ordem. Toda vez que as funções estão em desordem, ou seja, no trabalho, vamos falar de assédio sexual, se as funções estiverem em ordem, o assédio é muito difícil acontecer. Mas quando as funções começam a se misturar, os envolvimentos entre as hierarquias no trabalho começam a se misturar, isso abre um campo para o assédio. Por isso as funções precisam estar em ordem. E de uma forma geral, dentro da sociedade, tanto da sociedade na família, da sociedade no relacionamento e da sociedade no trabalho,
todas essas instâncias precisam respeitar o limite do outro, respeitar as leis sistêmicas. Para evitar esse tipo de coisa, como o assédio sexual no trabalho e a violência doméstica, a pessoa precisa ir atrás da raiz deste problema, compreender o que aconteceu em seus referenciais e trazer para a sua vida novos referenciais. Cuidar bem da sua criança, não permitir que a sua criança se exponha a uma situação dessa. Por isso, o adulto precisa estar no comando. E como adulto, você tem o poder de agir, de sair do padrão doentio e ir para um padrão mais saudável de funcionamento pessoal. E, finalmente, com este grau de responsabilidade, você trabalhar no seu intra, no seu inter e no teu sistêmico para evitar que tudo isso aconteça ao seu redor. E é lógico, evitar que os seus filhos, que as pessoas que estão junto com você também fiquem envolvidas com isso. Prevenção é o melhor caminho.